Intubação traqueal. A gente precisa compreender que a intubação traqueal ela é um procedimento de suporte de vida, onde o médico, com a ajuda de alguns objetos, vai permear a vida desse paciente, na verdade, permeabilizando a via aérea, ou seja, deixando a via aérea funcionante novamente, uma vez que ela estava ineficiente. Sendo assim, se usa um laringoscópio, que é o aparelho para visualizar as vias aéreas. Se utiliza a laringe, que é o canal onde vai deslizar o tubo e onde vai se apoiar o laringoscópio. E através deste que vai se introduzir, então, o tubo endotraqueal na traqueia. Tubo, a cânula plástica, estéril, endotraqueal, ou seja, dentro da traqueia, para que seja instituído ventilação mecânica. Então, na verdade, o conceito, para que se tenha um paciente em ventilação mecânica, ele precisa estar entubado. Então, ou eu vou utilizar um tubo endotraqueal, ou eu ainda posso deixar esse paciente em ventilação mecânica com a traqueostomia. Agora, a partir do momento que eu tenha tubo e que eu diga que esse paciente está entubado, obrigatoriamente ele está em uso do ventilador. Essa imagem a gente percebe o laringoscópio, a luz do laringoscópio, que é importante para observar a luz da traqueia, a luz da cavidade da laringe. Então essa luz ela clareia realmente o espaço e vai permitir que o anestesista ou que o outro profissional médico intube esse paciente. Em centro cirúrgico, o anestesista intuba, fora são os médicos de modo geral, sem nenhum critério de especialidade ou nada disso. Então, na UTI, os próprios intensivistas são os profissionais que intubam. Eles têm essa lâmina, esse laringoscópio, vai variar conforme o padrão anatômico da pessoa, e a pilha é colocada aqui neste outro dispositivo que é o cabo, certo? Eles sofrem, no mínimo, desinfecção, então, após ser usado, sofre desinfecção com um desinfetante próprio, padronizado na instituição, e retorna para uso. Esta é a posição correta, então se mantém o paciente nesta posição, com o médico geralmente na parte da cabeceira do leito desse doente, na cabeça desse paciente, posicionando o laringoscópio deste modo e o tubo que desliza sobre ele. Então, em cima do tubo do laringo se desliza esse tubo traqueal, também chamado de tubo endotraqueal. Então, a gente visualizou, inclusive na aula de materiais de UTI, na aula passada, novamente aqui um tubo, onde a gente tem um dispositivo que vai inflar esse tubo. O tubo como um todo, que é o canal para passagem do ar, vai chegar até ao ventilador e a via aérea exterior. E o cuff, esse balonete aqui, CUFF, cuff, é o balonete que vai fixar ele na traqueia e vai impedir que as secreções desçam, e acabem causando algum problema para esse paciente, no mais a pneumonia relacionada ao ventilador. Tem 3 maneiras de realizar uma intubação. Então, o paciente pode ser intubado por 3 maneiras: orotraqueal, nasotraqueal ou a traqueostomia. Esse paciente pode ser intubado pela boca, esse paciente pode ser intubado pelo nariz, ou esse paciente pode ser intubado ainda por meio da traqueostomia. Intubação orotraqueal, gente, é a mais comum, tá? Então, intubação pela boca, pela cavidade oral, de todas essas 3, é a mais comum, é a mais utilizada. Então, permite uma via rápida, é fácil acesso. As únicas contraindicações é se já é uma cirurgia de cavidade oral, se já é uma cirurgia que vai pegar fácil alguma área da boca, que aí não tem como passar o tubo. Do contrário, é a área mais indicada, é a área mais ideal para isso. Então, se hiperestende aqui a cabeça, eu necessariamente vou precisar hiperestender um pouco a cabeça, porque se não hiperestender a cabeça, gente, não vai ter como a gente realizar o processo. Então, eles fazem aqui uma hiperextensão da cabeça para deixar esse canal aqui exatamente reto,
porque se ele ficar curvo, isso vai impossibilitar, né? Então, se for alguma coisa que seja curva, ela vai impossibilitar o indivíduo ali de ser entubado. E aí, com isso, consegue-se nitidamente passar o laringoscópio, passar o tubo e entubar esse paciente. Tá? Criança também dá para fazer esse processo, porém, nas crianças se utiliza na intubação nasotraqueal. Aqui uma foto real, né, de um indivíduo adulto. Então, esse é o posicionamento, nariz para cá, os olhos não aparecem na imagem. Tem uma luminosidade ali que é a luminosidade do laringo. Essa é a foto que o médico visualiza. Então, aqui ele está na luz da traqueia, ele passa o tubo por esta região. O que fica para fora é exatamente o que está aqui. Então, o que fica para fora é esse espaço, gente, geralmente uns 5 centímetros, onde aqui você vai conectar a traqueia em si, que são aquelas outras cânulas, para se chegar ao ventilador. O dispositivo para inflar o balonete, para inflar o cuff, também fica para o lado de fora, tá? Então, esse dispositivo ele permanece para fora e aqui se institui o restante da conexão para ventilação mecânica. Paciente sedado, né? O paciente sempre vai estar sedado, essa cavidade oral ela permanece mesmo entreaberta, obviamente. Inclusive, tem algumas instituições que já desenvolveram, na verdade, que já adquiriram, né? Há vários episódios de mordedura de tubo. O paciente, às vezes, gente, no inconsciente, né? Porque ele vai estar sempre acamado, ele acaba mordendo esse tubo. E aí isso acaba vazando o ar, causando risco para ele, tirando ele da extubação, né? Ele extuba, que a gente fala. Então, existem alguns protetores labiais, orais aqui, que inclusive protegem o tubo. A intubação nasotraqueal, o nome já está dizendo, é uma intubação que vai do nariz para a traqueia. Geralmente se utiliza mais em recém-nascido, em criança, ou então na impossibilidade de intubar pela boca. Num adulto ou em outra situação que a boca está com traumatismo, com alguma outra situação que a impede, se utiliza então a intubação pelo nariz. Tá? E o laringoscópio você usa igual, né? Óbvio, pela boca, mas para visualizar se está descendo a traqueia, se está descendo o tubo na traqueia. É um tubo bem mais fino, são diâmetros diferenciados, são diâmetros separados, tá? Já na interação a gente vai visualizar, eu vou mostrar até para vocês ali pela câmera o tubo e o processo ali para a gente talvez compreender um pouco melhor. Mas em criança ele fica assim também, um diâmetro bem pequeno, para poder estar ali, conecta a traqueia e faz o restante do processo pelo respirador igual. E a traqueostomia? Traqueostomia é o orifício que vai manter esse paciente em ventilação, manter esse paciente em respiração artificial por uma abertura cirúrgica na traqueia. Então se pega uma parte ali, né, na altura realmente do pescoço, seria naquela cartilagem tireoidiana ali no vulgo pomo de Adão no homem, né, nessa estrutura aqui, onde se faz um orifício cirúrgico para introdução da cânula. Existe uma cânula plástica, depois existe uma cânula metálica, então tudo isso é adaptável conforme o paciente consegue responder, conforme o organismo dele consegue reagir diante dessa situação. É anestesia, né, gente? Uma pessoa precisa estar sob anestesia para ser realizada a traqueostomia, obviamente, anestesia geral. Tem uma cânula da mesma maneira, tá? Então, não é porque é traqueostomia que não tem o cuff. A plástica possui o cuff do mesmo modo. Então, ela tem um balonete também que possibilita a fixação, não deixar secreções descerem, tá?
Logo depois vem a metálica, aí obviamente a metálica não tem isso, mas se entende que a metálica você vai usar quando o paciente já tem condições reais de ir para casa, né? Aqueles doentes que não vão tirar mais a traqueostomia, ou pelo menos por enquanto não vão tirar mais a traqueostomia, aí se utiliza essa metálica. E a gente tem vários cuidados de enfermagem com relação a isso, né? Vários cuidados de enfermagem com relação à traqueostomia, né? Tubo. Tubo pode causar lesão. É comum, gente, o tubo causar uma lesão. Então, obrigatoriamente, ele precisa ser muito bem posicionado e ser muito bem orientado quanto à colocação, certo? Então, eu preciso, primeiro, reduzir infecção. Como que eu reduzo o risco de infecção? Fazendo higiene oral, aspirando esse paciente, observando como está a cavidade oral dele, substituindo as peças que são descartáveis, né? E obedecendo sempre o princípio de biossegurança, o princípio sempre do controle de infecção com relação à troca de todos estes materiais. Eu preciso ainda não deixar, em hipótese alguma, uma água em alguns locais, né? Então, o circuito ele vai formar gotículas. Essas gotículas não podem formar uma espécie de poça de água, porque isso ali é risco para contaminação. Quando eu movimentar um paciente, aquela água, a tendência é que vá pela lei da gravidade, pode entrar no paciente. Por isso existem os filtros. Então, se coloca também filtro num paciente desse, justamente para evitar o risco de pneumonia e para evitar problemas na máquina. O ventilador é caro, então se utiliza também filtros para proteção do respirador. Nós temos regras do controle de infecção, então, assim como a troca de catéter nasal de O2 existe, assim como o frasco de aspiração existe, a rotina de troca, também existe rotina de troca de qualquer circuito deste sempre que sujidade. Então, esse paciente vai permanecer entubado um mês, certamente ele vai trocar circuitos sempre que estiverem sujos. Então, tudo isso é muito bem avaliado, certo? O segundo cuidado é assegurando a ventilação. Então, eu preciso ter certeza de que aquele tubo não está dobrado, de que aquela quantidade de secreção que existe no tubo não está afetando o paciente. Vou aferir o cuff desse paciente regularmente, então sempre vou aferir o cuff deste paciente. Cuidados com a boca vai ficar ressecada, a língua vai ficar saborosa, né? Vai ficar com aquele aspecto grosso mesmo em cima, como se fosse uma camada, uma película se formando ali, porque o paciente não está deglutindo, apesar de não estar se alimentando por via oral. Os micro-organismos vão se depositando, a saliva vai se depositando, e isso acumula sujidade. Então, trocar os métodos de higiene oral frequentes, né? Realizar isso no mínimo 3 vezes, já que nós naturalmente escovamos os dentes. Um hidratante labial, porque sempre vai ressecar, e aí pode ser o que a família traz, ou você pode utilizar óleo mineral dentro da instituição de saúde, é fundamental. Então, só molhar realmente ali uma gaze e passar nos lábios é fundamental. Lembrando que o paciente pode sentir sede, e a gente jamais dá água para esse paciente, jamais dá um copo com água, jamais dá água realmente para um doente entubado. Tá? No máximo você vai molhar uma gaze com água e umedecer os lábios dele, somente isso. O risco de broncoaspiração é grande, esse paciente pode parar ainda por uma situação que poderia ter sido evitada. Privação da fala, né? A gente viu nas primeiras aulas que a fonoaudióloga é extremamente importante, a fonoaudiologia, para restabelecer a comunicação dele. Mas no momento que ele está debilitado, alguma forma ele vai ter que encontrar para a gente se comunicar, principalmente se ele estiver traqueostomizado sem o ventilador. Se ele falar, ele fala com dificuldade, mas a gente pode colocar à disposição para ele folha, caneta, lápis, para que ele desenhe, escreva, né? Coloque um quadro, aí depende do que a instituição tem de recurso, para que ele consiga se expressar. Ou plaquinhas de sim, não, algumas orientações básicas, alguns pedidos básicos dele, para que isso facilite
o nosso trabalho com relação a essa comunicação. E, inclusive, com a família também, que já vai estar muito assustada em virtude disso. Campainha, gente. Paciente da UTI, mesmo que esteja em coma, entubado, em algum momento ele vai acordar, em algum momento ele vai ser estubado. Todo leito tem campainha, então campainha sempre próximo ao alcance do paciente. Tá? E a gente deve sim encorajar a família que, ao visitar um paciente, mesmo que entubado, que ela converse. Tem vários relatos de pacientes que escutam exatamente o que está acontecendo, que falam isso logo depois que acordam, mas no momento não vão conseguir se expressar. Mas eles ouvem. Então, em dado momento, isso é real. Então, orientar mesmo que as famílias, encorajar mesmo que aquele familiar, que aquela esposa que está lá com o marido doente, que aquele filho que está lá com os pais hospitalizado, internado na UTI, que fale mesmo, que oriente, que deixe ele a par do que está acontecendo na vida, em casa, enfim, com coisas boas, obviamente, porque isso, de certo modo, acaba sendo algo humano, né, algo humanizado, e favorece, sim, psicologicamente, mentalmente, aí a questão de uma melhora progressa com relação a esse bem-estar mental que o paciente possa ter. E sempre deixar a família clara, ciente do que está acontecendo. O familiar vai chegar e vai ver o paciente naquele estado, entubado, inconsciente. Vai dela, se ela tem mesmo condições físicas, psicológicas para isso, talvez tem familiares que não têm, e aí o fato de deixar alguém lá é pior, né? Então, preferível deixar sem do que deixar com alguém que talvez vá desestabilizar o paciente. Assim como eles escutam, eles também podem se desestabilizar, exatamente por isso. Então, podem se estressar e aí causar uma depressão respiratória, uma aceleração de frequência cardíaca, e a gente nota isso no respirador, a gente nota isso no monitor. Certo? Obrigado, pessoal. A gente se encontra logo mais. Essa foi uma breve introdução do conteúdo de hoje e a gente discorre sobre todo ele a partir das 19h30. Um abraço e até logo mais.